Mas eu guardo uma lembrança muito boa dessa altura na companhia. A companhia estava muito... Era um bloco só naquela altura e era muito interessante trabalhar porque havia vida. Os próprios ensaios tinham uma energia muito boa, muito boa. Nós chegávamos, vinha o Armando, vinha a Maia, vinha o Valodino, sentavam-se ali à frente e nós sentíamos que aquilo era um público, mas um público a fazer um julgamento. Isso era muito interessante. Vinha a câmara de filmar também, para filmar os ensaios e isso tudo. Ou seja, as coisas estavam tomadas em conta que nós tínhamos realmente noção da importância daquilo que estávamos a fazer. Aquilo não era ligeiro, não era mais um ensaio. Havia ali uma concepção daquilo que é a profissão, desde os ensaiadores, desde a professora, de tudo. E isso era muito interessante porque a dança era levada muito a sério mesmo, muito a sério mesmo. De tal maneira a sério que nós ficávamos aborrecidos quando as coisas não corriam bem. E isso era muito interessante, era uma coisa que estava muito viva. E foi essa vida que me ficou tão bem, de uma certa maneira, enquanto bailarino, que eu hoje em dia a tenho como professor relativamente à maneira como eu ensino e à maneira como eu vejo os alunos aprenderem. Quero que seja uma coisa viva e não uma coisa que se faz só porque é tradição ou porque se faz assim. Há muita coisa que se faz assim, se calhar está errada. Foi um trabalho muito giro. O Eric e a Maia, que eram um casal, como sabem, eles eram de personalidades completamente diferentes e a maneira deles ensaiarem não tinha nada a ver e cada um dava o seu contributo para nós melhorarmos o nosso trabalho. O Eric era muito calmo, mas dentro daquela suavidade toda era muito exigente. Mas depois ele tinha um charme muito especial, eu achava piada, porque ele muitas vezes metia-se comigo, fazia assim um olhar, quase que queria passar por Basílio, mas no fundo era para me provocar e para eu sentir o personagem, e achava isso muito interessante. Sempre exigente a todos os níveis. A Maia era mais, à primeira vista, era mais agressiva e era capaz de dar um grito aqui, e faz mais plié aqui, e esta linha ali, e cuidado com não sei o quê, era assim mais agressiva. Mas depois eram doces, acabava por me tratava-me por Cristixa, que acho que é Cristininha. Eu achava uma piada quando ela gritava e depois, Cristixa, vá lá. Eu adorava. Mas tanto um como o outro eram de uma exigência incrível, que é o que é preciso, é o que nós precisamos. Nós não precisamos de um ensaiador que esteja à frente a dizer que está tudo muito bonito. Isso não chega, assim não evoluímos. Temos que ter alguém que tenha olho e que saiba exatamente onde é que pode puxar mais um bocadinho. E eles tinham isso. Aliás, felizmente, ao longo da minha carreira, e aqui tenho que agradecer ao Armando Jorge, que sempre convidou mestres fantásticos, não só para as aulas, para nos dar aulas, para montar bailados, para nos dar coaching. E eram pessoas que tinham, além de uma experiência fantástica, tinham aquele dom de puxar por nós, de está bem, mas mais isto, e mais isto, e mais isto. O Eric e a Maia faziam isso. A Cristina sempre foi uma partner muito fácil de trabalhar porque a Cristina era segura tecnicamente, diz respeito a piruetas e outras coisas, e então fazia que não havia problemas em trabalhar com a Cristina nesse sentido. E a Cristina era uma pessoa muito positiva e dançar com ela era sempre uma coisa positiva também. Eu gostei imenso de fazer o Dom Quixote com ela. Foi muito interessante porque a Cristina também tem este caráter que se adapta perfeitamente à Kitri, eu acho. Ela tem um caráter de estar e de viver que se adapta perfeitamente ao papel, eu acho. Pois, na sequência daquilo que eu estava a falar dos mestres que eu tive, precisamente o que eu, como mestra de bailado, tentaria sempre fazer, além de, para já, transmitir o espírito do bailado, do Dom Quixote, para as pessoas perceberem e enquadrarem-se naquilo que estão a fazer. Aliás, como todos os bailados, convém a pessoa perceber onde é que está. E depois, a nível do estilo, obviamente,
No caso do Dom Quixote, por exemplo, os épaulements são de uma importância terrível, porque tudo o que é de saleros e não sei o quê, a pessoa tem que usar imensos épaulements, não é uma coisa tão direita como uma bela adormecida ou um bailado assim mais puro. Pronto, aí tem que se usar esse tipo de... puxar por essa faceta mais, como eu digo, com mais salero. E a nível técnico, obviamente, é um bailado virtuoso e, portanto, tem que se exigir o máximo. É assim, estás a fazer 3 piruetas muito bem feitas. Tenta fazer as 3 piruetas com o braço assim ou com o braço assado, ou tenta fazer mais uma, ou tenta fazer com outro ritmo, por exemplo. O ritmo é importantíssimo para dar a tal brilhantismo. Assim, um manege rápido é muito mais brilhante do que um manege a uma determinada velocidade. Por exemplo, puxar um pouco, por isso, neste tipo de bailados. Portanto, nunca separar, o que eu acho importante, lá está, como estando eu a ensaiar o bailado, é nunca separar o estilo da técnica. Isso para mim é o mais importante. À partida, um bailarino que está a fazer este papel já tem a técnica no seu corpo toda, portanto, agora tem que haver essa técnica com limpeza e com uma certa... lá está, limpeza e com brilhantismo, pronto, é isso que eu quero dizer. O Éric foi meu professor aqui em Lisboa, na formação de bailarinos, portanto na escola da companhia, naquela altura, chamava-se Formação para Bailarinos Profissionais. Ele esteve cá durante um ano e quando terminei o curso disse que eu deveria ir para a Rússia para estudar porque o nível lá era muito mais alto, muito mais elevado do que aqui. E eu, pronto, ok, porque não? A Rússia é sempre a Rússia, naquela altura, logo após portanto, a mudança da ex-União Soviética para a Rússia de hoje em dia, e senti que aquilo era uma grande oportunidade. O Dom Quixote é visto por todos os russos como o exímio dos papéis em que toda a gente o quer interpretar. Agora, nem toda a gente o pode interpretar, porque há um tipo de bailarinos que são mais neoclássicos ou que são mais estilo romântico, não é? E há outros que são mais do estilo virtuoso. Não quer dizer que eles não o façam, não é? Só que vê-se perfeitamente a diferença entre um que se adapta muito bem àquele papel e que não há arestas, não é? E há outros que saem um bocadinho fora da linha e são muito melhores noutros papéis. O que seria perfeito era que nós todos pudéssemos interpretar todos os papéis da melhor forma. Mas isso tem a ver com o caráter da pessoa. E há pessoas que têm um caráter mais vincado para aquele do que para os Lagos dos Cisnes, para as Belas Adormecidas. E agora, relativamente a esta história da virtuosa, é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que a dança de caráter russa trouxe passos à dança clássica que não existiam anteriormente. Como eles têm uma variedade de danças folclóricas riquíssimas, rítmicas mesmo, os russos foram apanhar aquilo e trouxeram para a dança clássica. Eu, há uns anos atrás, estava a ver um festival de danças russas. E as coisas que aquela gente fazia em danças de caráter, uma coisa impressionante, de um virtuosismo tremendo, tremendo. E eu acho que os russos souberam muito bem fazer esse tipo de casamento entre a dança folclórica deles e a dança clássica deles. E trabalham tanto uma coisa como a outra. E isso torna-se muito interessante, porque a dança clássica às vezes pode ser árida. Estar a fazer um arabesque aqui é uma coisa, mas se tu fizeres um arabesque já com espírito de caráter, isso dá mais prazer, digamos assim. Dá mais prazer. É evidente que tu tens de estar apoiado numa base musical que justifique aquilo que se está a fazer, não é? Mas é muito importante, as danças de caráter preenchem um certo lado que a dança clássica às vezes não tem, é a dança clássica pura, não é? E os russos apanharam isso perfeitamente. Não há dúvida absolutamente nenhuma, não há nenhum bailado russo que não tenha danças ou espanholas, ou russas, ou húngaras, ou polonesas, não existe. E é engraçado que na segunda vez o Éric Volodin, que tinha montado da primeira vez, também veio para dar assim uns retoques, ou para remontar, já não me lembro, mas veio.
e achei interessante porque o primeiro ensaio que eu tive com ele, eu pensei assim, eu já fiz isto, isto vai ser muito simples. E ele teve de uma exigência, parece que ainda me estava a exigir mais do que da primeira vez que eu fiz. E achei isso interessantíssimo porque não me deixou sentar naquela coisa de eu já fiz este papel. Não, obrigou-me a ir bem mais longe e isso foi fantástico. Depois, em relação aos partners, também é divertido, na medida em que a primeira vez dancei com um partner da minha geração, portanto tínhamos o mesmo tipo de experiência, e com quem eu estava muito habituada, que era o Guilherme Dias, com quem dançava com ele várias vezes outros bailados, e portanto havia ali uma afinidade muito grande entre eu e ele, e foi uma experiência que eu gostei muito. Da segunda vez, fui dançar com um novato, entre aspas, não é? 12 anos mais novo do que eu, que já não estava propriamente no início de carreira, mas quer dizer, comparado comigo, e também foi uma lufada de ar fresco dançar com ele, que foi o Alexandre Fernandes, que realmente acho que foi o papel da vida dele, o Basílio, e em que ele tinha uma energia fantástica e a energia dele parece que contagiava. Portanto, no fundo, não direi que eu já era velha, porque não era de todo, nessa altura já estava com os meus 36 anos, mas a energia dele também contagiava o meu trabalho e também foi uma experiência muito gira, o facto de ter estas duas oportunidades. Sim, é sempre dignificante dançar com uma pessoa que tem um nome na casa já muito bem delineado, muito bem marcado e representa uma espécie de ícone na Companhia Nacional, que é a Cristina Maciel. Naquela altura eu ainda era bastante jovem e dançar com alguém com esse estatuto para mim era uma espécie de desafio e ao mesmo tempo punha-me um bocadinho nervoso porque eu tinha que estar à altura para não estragar nada no conceito em que, quando se está a trabalhar com alguém com um determinado nome e com uma determinada experiência, não vou dizer que é mais velha, mas com uma determinada experiência de maturidade, temos que também ser maduros para criar essa confiança, senão o que é que ela iria dizer? Estou a dançar com um miúdo, ele treme por todos os lados, tem medo, não me segura bem, enfim, de maneira que tive que subir a minha fasquia ainda mais para isso, para estar ao nível da pessoa em questão. Mas foi uma experiência dignificante, foi ótimo. E foi o lançamento depois para estar apto para também trabalhar com outras pessoas da mesma idade. Artistas convidados que vieram também, um maestro convidado que nunca me hei de esquecer dessa experiência, porque o maestro veio também da Rússia e sabia o bailar de trás para a frente para trás. Um dia num ensaio, porque eu, por uma razão qualquer, ataquei o manege um bocadinho atrasado, ele no final disse-me logo, mas o que é que se passa? Atrasaste aí? E eu assim, que é isto, um maestro a dar-me correções técnicas? Afinal ele percebia mais de bailado do que se calhar muita gente. Achei engraçado porque nunca tinha tido essa experiência com outros maestros nesse sentido. Depois, o facto de termos os artistas convidados que vieram dançar, por exemplo, dançavam, faz de conta, na véspera, eram eles que dançavam, depois no dia seguinte eram os castos portugueses, ou da casa, da companhia, também era uma inspiração, quer dizer, ver um casal de bailarinos do Bolshoi com uma energia, com uma experiência incrível, virem aqui dançar com a companhia, para nós era uma inspiração para todos, desde para os bailarinos principais, assim como para o corpo de baile. Foi tudo uma experiência mesmo excitante. Como eu estava a dizer anteriormente, a dança folclórica tem um peso enorme na dança clássica russa. E é normal, porque há dois países, para mim, no Ocidente, que as danças folclóricas, para mim, são excepcionais, que são as russas e as espanholas. São riquíssimas em ritmo. E, aliás, é engraçado, não há nenhum bailado russo em que não existe, destes bailados clássicos mais, Lago dos Cisnes, não há nenhum bailado russo onde não exista uma dança espanhola. E o que é engraçado, faz parte também, é uma das disciplinas nas escolas russas, seja no Bolshoi ou em Leningrado, em que a dança espanhola existe. Eles têm um fascínio enorme por aquilo. Aliás, existe até um bailado que é dançado, que foi criado para Alicia Alonso e que mais tarde a Maya Plisetskaya faz, que é o bailado Carmen, que é interessantíssimo, que é com um arranjo da Carmen feita pelo marido da Maya,
que é muito interessante. E o que é mais engraçado, apesar da Alicia Alonso ser de latina, de uma certa maneira, não é? A Maia consegue ser mais espanhola que ela. Isto, porquê? Não sei, não me perguntem, mas é assim. Ou seja, há um gosto tremendo naquele tipo de dança flamenca, né, pura e dura. Até é claro que não se pode fazer o flamenco puro e duro em bailados clássicos, não é? Que era pesado demais. Mas eles percebem isso perfeitamente. São dos povos que gostam mais de dança. Nós vamos à Espanha e nós vemos as pessoas dançarem flamenco na rua, com uma tabuazinha deste tamanho, para fazerem o sapateado lá em cima. Isto é muito interessante porque isto revela que nós cá em Portugal não temos isso, apesar de termos uma dança folclórica riquíssima, como é o caso da chula, como é o caso de toda uma série de danças que existem no norte do país, como é o nosso fandango do Ribatejo, que são interessantíssimos. Mas é mais de danças da cintura para baixo. Não há cá expressões, não há nada. A coisa está muito limitada. Somos muito ingleses na dança, de uma certa maneira. Não nos gostamos de expor. E os espanhóis não têm medo disso. Eles expõem-se de qualquer maneira, não têm medo do ridículo. E isso é muito importante, porque um bailarino tem que se expor e tem que mostrar as suas emoções. Um bailarino se controla muito, passa muito pouco. Ou seja, não estou a dizer que ele vai fazer as neiras para o palco e fazer... Mas nós somos muito certinhos, muito direitinhos. O descaramento e a vontade que nós temos na rua não o conseguimos ter no palco. É o contrário. Por exemplo, os ingleses às vezes não. Os ingleses às vezes conseguem ser mais expansivos no palco que no dia a dia. Nós não. Nós é o contrário. Isso às vezes é pena. Isso é pena. Eu lembro de pessoas que diziam, não faças tanto, isso é muito. Isso seria impensável num país como a Rússia. Dizer, não faças tanto, isso é muito. Eles nunca iriam pôr um travão a uma pessoa que estivesse a fazer isso. São diferenças, são maneiras de ser, são sociedades diferentes, mas voltando ao princípio, realmente as danças folclóricas mais ricas são as espanholas e as russas. Tenho imensa pena para Portugal, que eu adoro as danças folclóricas, mas é a minha opinião. E o personagem da Kitri, como eu disse há bocado, acho que me assentava bem. Depois, no primeiro ato, por exemplo, a Kitri entra com um leque ajuda logo a fazer o estilo que é necessário para o bailado, porque pode haver montes de charme a utilizar esse adereço, o que é importante. Também no primeiro ato, a variação, por exemplo, era com castanholas, isto agora para falar dos adereços do bailado, era com as castanholas. Eu achava giro, comprei umas castanholas e treinava em casa porque tinha que entrar para a variação do primeiro ato a fazer o som das castanholas e ouvia-se, o público tinha que ouvir eu a fazer o som das castanholas. Então, além de praticar piruetas, arabesques, etc., praticava as castanholas também. E em relação ao leque, sempre cheia de medo que o leque me saísse da mão, mas arranjei uma fitinha e prendia, portanto, algum problema, ela ficava sempre presa ao pulso. Até as quesardas, as poloneses, isso tudo, que são danças que continuam a ser atrativas, tanto auditivamente como visualmente. E eu estava a ver outro dia um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e os russos entram em Berlim, a cidade está aos cacos, está tudo em baixo, e de repente estão os russos com um acordeão a dançarem no meio daquelas ruas todas. Ou seja, da mesma maneira que nós cantamos o fado, o povo russo exprime-se pela dança, seja em que situação for. Isto quer dizer alguma coisa. E é por causa disso que eles levam a dança tão longe. Em relação ao estilo e à interpretação, para mim há uma coisa que é muito simples. Quando tu estás a fazer um determinado bailado, a primeira coisa que temos que perceber é o que é que estamos a fazer, que personagem estamos a fazer. E tentar enquadrar essa personagem no ambiente que essa personagem vive, no enredo de todo o bailado, da história, e todos os gestos que fazemos e mesmo a própria coreografia em si, dar um determinado sentido. Ou seja, a gente não pode pensar que dá um braço a alguém sem ser com uma intenção. Portanto, e a gente até pode dar um braço. Por exemplo, num bailado qualquer, o príncipe está a oferecer o braço e a gente muito elegantemente pousamos o braço em cima.
Se calhar no Dom Quixote somos capazes de ser nós a dizer assim, ora vem cá. Ou seja, isto é um bocado difícil de explicar, porque eu acho que nós temos que sentir aqui nas entranhas exatamente o que estamos a fazer. E se nós pensarmos no personagem que estamos a fazer, à partida, depois a técnica é um meio. A técnica está lá. É para isso que fazemos aula todos os dias e praticamos todos os dias as piruetas e os saltos e os manejos e seja o que for. É para isso que ensaiamos todos os dias o pas de deux e fazemos com o partenaire, os promenades e essas coisas todas. A técnica é um meio, está lá, temos que a tentar tornar brilhante, mas depois lá está, é aquilo, o que é que nós estamos a representar. Eu acho que é muito simples, por um lado, não sei, para mim é relativamente simples, não sei se para as outras pessoas é ou não, mas é nesse sentido. E isso é o mais importante, porque senão uma pessoa vai ver diferentes bailados e parece que é tudo igual. Isso não tem interesse nenhum, obviamente, não é?